Este é o programa Fé e Luta aqui no canal Cartas Proféticas. É para cristãos e cristãs, religiosos e religiosas afro-brasileiros, islâmicos, judeus, budistas, espíritas ou pessoas plenas de fé na humanidade e na luta, que se indignam com o fascismo e o neoliberalismo, se inconformam e se rebelam com a injustiça econômica e social, que não caíram e não caem no inferno, mas são maltratadas e feitas por uma elite dominante do mercado satânico e opressor. Se quer lutar, se quer crer lutando, se quer lutar crendo, este é o seu programa. Venha participar, colabore, dê likes, contribua, compartilhe e chame convidados para participar dos encontros aqui com as pessoas que creem e que lutam e que creem por uma nova sociedade que não comportará mais injustiças e opressão da humanidade e massacre do meio ambiente. Há poucos dias, o Papa Francisco, numa entrevista, declarou que a presidenta Dilma Rousseff, aqui do Brasil, sofreu um impeachment antes causado por um movimento chamado lawfare, que é uma guerra fria, uma guerra híbrida de invenção de leis e de destruição das vigentes constitucionais como desculpas, pretextos, mentiras, fake news para derrubar uma liderança política. O Papa disse isso. Como também declarou que o presidente Lula foi preso injustamente também por causa do lawfare, desta guerra híbrida praticada por dentro das instituições num movimento externo, inclusive ao país. E classificou tanto o impeachment falso sofrido pela presidenta Dilma Rousseff com base em falsos testemunhos, em delações mentirosas, sem provas documentais e objetivas, portanto, preso inocentemente. Com isso, o Papa faz uma declaração de importância fundamental nesse momento de crise brasileira e crise mundial. Não seria engraçado se não fosse a figura que tentou criticar o Papa, caindo no ridículo, que é o seu Eduardo Cunha. Lembram-se do Eduardo Cunha? Ex-presidente espúrio da Câmara dos Deputados, aquele que esse movimento dito conservador, esse movimento MBL, esses movimentos que foi para as ruas, mobilizando mentes e corações inocentes contra a presidenta Dilma e contra a construção dos estádios de futebol, ao mesmo tempo que frequentavam os estádios de futebol. Lá o seu Eduardo Cunha era classificado como um santo. Os cartazes, as faixas, os cards, as manifestações eram de que somos milhões de Cunha. Como somos milhões de Sérgio Moro. E saíram até algumas plaquinhas para Aécio Neves.
pois o seu Eduardo Cunha criticou o Papa. Esse que sempre funcionou nos escombros da destruição que ele ajudou a promover no Brasil. Esse que sempre atuou nos esgotos do Parlamento Nacional, nas articulações mais obscuras e imorais, e que acabou sendo cassado como deputado federal pela Câmara dos Deputados e Deputadas, uma grande maioria, inclusive, dos seus pares. Quando eu digo seus pares, seu baixo clero, muita gente a quem ele estendeu as mãos, depois o traiu. Quem trai, um dia é também traído. Pois o seu Eduardo Cunha, esta figura que acabou promovendo o golpe, o impeachment falso contra a presidenta Dilma, por vingança, porque ela não apoiou o movimento que ele queria por parte do partido, ou da base da presidenta Dilma, que agia na investigação das corrupções de Eduardo Cunha, da duplicidade moral de Eduardo Cunha. Ele pediu clemência, pediu que a presidenta Dilma o salvasse de uma cassação. Ela não aceitou se envolver nisso e ele, por vingança, então, foi um dos promotores do golpe contra a presidenta Dilma. Ele, o vampirão Michel Temer, o sujo Aécio Neves, o fascista Jair Bolsonaro, toda esta turma mais indecente da política nacional se juntou para derrubar a presidenta Dilma. Pois é, esse senhor, Eduardo Cunha, querendo criticar o Papa de maneira indireta, disse que criticar o Papa porque ele mencionou o fato da presidenta Dilma ter sofrido um golpe, dizendo que desde que se converteu ao Evangelho, ele sabe qual é a verdade. Esse que é o problema. Temos aí dois pesos e duas medidas. Enquanto o Papa Francisco tem uma significativa importância geopolítica, internacional, por defender a justiça, e quando ele denuncia o lawfare, quando ele denuncia o impeachment falso contra a presidenta Dilma, o golpe contra a presidenta Dilma, quando denuncia o movimento golpista que prendeu o presidente Lula, o Papa raciocina com o mesmo conteúdo do que ocorreu com Jesus. Não comparando Jesus nem com Dilma, nem com Lula, nenhum dos dois com Jesus, o Papa tem a clareza de entender que sempre que há mentiras, que há injustiças, há inocentes que pagam muitas vezes com a vida e com o derramamento do seu sangue pelas injustiças praticadas pelas estruturas estatais, como ocorreu no Brasil. Evidentemente que a voz do Papa calou fundo no Brasil e aprofunda ainda mais a luta que se faz aqui por afirmar a integridade ética, a integridade moral dos direitos humanos, da verdade, que acompanha polarmente os direitos. Não há direito sem verdade. E o Papa, ao denunciar o que houve em 2016 contra o Brasil, ao golpearem a presidenta Dilma,
e contra o Brasil ao prenderem o presidente Lula, o Papa fortalece a luta pelos direitos humanos, por uma democracia muito mais justa e verdadeira, abraçada à luz da verdade. Enquanto Eduardo Cunha é o contrário, exatamente o contrário. É as trevas, é o obscurantismo, é o porão, é o esgoto, é o inferno. E a tal de conversão ao Evangelho de Eduardo Cunha talvez seja uma das coisas mais bizarras e violentas da fé. Porque coloca a grande questão: como uma pessoa pode afirmar que se converte a um conteúdo de vida, a um projeto de vida, a um programa de vida, como o Evangelho, e ao mesmo tempo castra esse programa, castra esta plataforma de vida nas relações com a sociedade, nas relações com o próximo, nas relações com a verdade, com os direitos humanos? Como pode? Não há coerência, não há verdade, não há justiça. Há um espiritualismo absolutamente hipócrita e vazio, que não tem sentido. Da mesma forma como milhares e milhares de cristãos e cristãs que se emocionam com as pregações, se emocionam com a Santa Eucaristia, mas se endurecem diante dos sofrimentos do próximo, não se sensibilizam com a miséria, com a pobreza, com a fome e até com a morte indevida e precoce por causa da situação econômica do país. Então não dá para entender. Como é que alguém se converte ao Evangelho e não se converte ao que Jesus ensina a fazer no Evangelho? Que é amar ao próximo, que é praticar a justiça, que é ter compaixão com os caídos, as caídas, que é ter compaixão com aqueles que são ameaçados de serem apedrejados e apedrejadas, por questões de opinião, por questões morais. Então o Papa nos propõe um caminho ético muito mais coerente, muito mais lógico, por sua preocupação e envolvimento com a causa dos pobres em todo o mundo, inclusive na sua própria casa, no Vaticano, quando abre locais para acolher os que chegam com frio, com fome, refugiados. Como agora ele denunciou a tristeza da morte de um alemão que feneceu de fome e de frio agarrado nas pilastras do Vaticano e ninguém viu enquanto ele estava no hospital. Então o Papa nos ensina a recuperar a coerência, a relação dessa tal de conversão ao Evangelho com as consequências de viver radicalmente o Evangelho. E essa vivência ou é revolucionária, que denuncia as injustiças, denuncia as causas das injustiças, das iniquidades econômicas, políticas, sociais e culturais, e propõe modelos justos de relacionamento. Esse é o grande desafio que ouvimos do Papa. Verdadeiro profeta, enquanto Eduardo Cunha se assemelha muito mais à incoerência dos que se dizem seguidores de Jesus e ao mesmo tempo apoiaram e apoiam Jair Bolsonaro. Se dizem convertidos ao Evangelho e ao mesmo tempo fazem arminhas. Se dizem
pregadores e arautos do Evangelho e perseguem as pessoas que mais carecem de solidariedade e de coração quente. Abraços proféticos e revolucionários. Este é o programa Fé e Luta aqui no canal Cartas Proféticas.